Muitos fãs do automobilismo imaginam que as regras da Fórmula 1 são essas desde sempre. Entretanto, algumas partes do regulamento foram criadas muito recentemente na categoria, e uma dessas partes pode acabar sendo extinta, já que ela beneficia e muito algumas equipes das grandes da Fórmula 1 e acaba prejudicando outras equipes bem pequenas da categoria. Ou seja, a extinção dessa regra pode ferrar e muito Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren e outras equipes. Mas eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e galera, as regras da qualificação especificamente já são bem antigas, a forma como a qualificação é feita com um modelo ali de Q1, Q2 e Q3. Antes disso, até ali os anos 90 mais ou menos, a qualificação acontecia de uma forma um pouquinho diferente. Era quase que um treino mesmo, que os pilotos tinham a liberdade de entrar na pista na hora que quisessem e fazer voltas rápidas. Mas depois de um certo tempo iniciou essa regra, e já faz mais de 10 anos que ela está em vigor na Fórmula 1. E claro, pelo menos na minha opinião, é quase que certa que é uma boa regra, uma boa forma de separar os ótimos corredores e ótimos carros dos carros não tão rápidos assim. Entretanto, desde 2014, esse regulamento ali de Q1, Q2 e Q3 mudou um pouquinho. Isso porque no Q2 especificamente, os pilotos mais velozes, ou seja, os 10 primeiros mais velozes, são obrigados a utilizar esses pneus das voltas mais rápidas do Q2 na hora da largada da corrida. E esses 10 primeiros são os que passam para o Q3 e irão disputar a pole position. Entretanto, isso é um grande problema, principalmente para as equipes pequenas da Fórmula 1. E eu já vou explicar o porquê. Claro que se elas passarem para o Q2, elas podem até mesmo escolher o composto que elas vão utilizar na corrida. Então por que elas podem acabar sendo prejudicadas por conta disso? Por que elas ficam em maus lençóis nessa situação? Eu vou falar tudo sobre isso até o final desse vídeo, mas antes eu queria lembrar você de deixar o like nesse vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou, é óbvio. E se você é um fã do automobilismo e ele sabe disso, você curtindo o vídeo, ele vai entender que mais pessoas como você, que também gostam desse esporte, também vão querer assistir esse vídeo. Então não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, é de graça, muito rápido, e se é a primeira vez que você está aqui no Hora do Piloto, não hesite em se inscrever, porque quando você se inscreve, você recebe os vídeos do Hora do Piloto toda vez, então não perde essa oportunidade. Se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações. Mas deixa eu explicar já por cima por que essa regra deve beneficiar as equipes maiores. É bem complicado na verdade de explicar, mas óbvio que até o final desse vídeo você vai entender tudo sobre isso. Eu vou explicar mais ou menos. No Q2, como eu já disse, os 10 primeiros pilotos mais velozes são obrigados a largar para a corrida de domingo com os pneus que eles utilizaram na volta mais rápida do Q2. Mas qual é o grande problema? Na verdade, as equipes mais velozes do grid da Fórmula 1 já sabem, mesmo que elas utilizem um pneu ali de composto um pouco mais duro, por exemplo, elas continuarão muito rápidas, bem mais rápidas do que o restante do grid. Consequentemente, mesmo utilizando esse tipo de composto ali no Q2, elas são capazes sim de fazer pouquíssimas voltas, ou seja, gastar pouco esses pneus e ainda por cima fazer uma volta capaz de colocá-las ali entre os 10 primeiros lugares. E basicamente esse é o caso de grandes equipes, como por exemplo a Red Bull, a Mercedes, McLaren e Ferrari. Elas fazem esse tipo de tática em diversas corridas, tanto do ano de 2021 quanto de 2020, desde quando iniciou essa regra do Q2. O grande problema mesmo são nas equipes pequenas, isso porque elas se esforçam para passar para o Q3, é óbvio, quem não quer disputar uma pole position. E a gente sabe que equipes como a Williams conseguem ter bons ritmos de qualificação e se colocar em posições muito boas entre os 10 primeiros muitas vezes. Isso aconteceu diversas vezes esse ano. Mas o grande problema mesmo é que para ela subir para os 10 primeiros colocados dali no Q3, ela precisa utilizar, na maioria dos casos, pneus de compostos macios, porque obviamente esses pneus são bem mais rápidos do que os de compostos duros. Se ela utilizar no Q2 os pneus de compostos duros, é provável que ela não consiga ficar entre os 10 primeiros mais velozes.
mas se ela utilizar os pneus de compostos macios, ela teria a possibilidade de conseguir passar para o Q3 de uma forma mais fácil. E qual que é o grande problema nisso? O grande problema é que utilizando os pneus mais macios no Q2, as equipes pequenas acabam sendo prejudicadas com relação à estratégia de corrida. Porque imagina, se ela coloca um pneu mais macio, é necessário parar um pouco mais cedo durante a corrida. E na maioria dos casos, os pneus macios nem são utilizados na maioria dos GPs, já que se desgastam muito rapidamente e não são interessantes quando nós pensamos em ritmo de corrida em si. E nesse caso, acaba que as equipes pequenas que tentam passar para os 10 primeiros colocados ali do Q3 não são incentivadas a tentar tal feito, já que se elas ficarem ali no Q2 em si, elas podem até mesmo escolher qual pneu vai largar. Então acaba que foi uma regra que tinha a intenção de igualar um pouco mais as equipes, mas acabou deixando tudo mais desigual, tanto entre os pilotos quanto entre as equipes da Fórmula 1, sejam elas pequenas ou um pouco maiores dentro da categoria. Segundo Fernando Alonso, em entrevista, ele já disse: essa regra só beneficia as equipes grandes do grid, e obviamente é por conta disso. Elas têm a possibilidade de conseguir uma estratégia mais interessante e ainda por cima largar à frente do grid da Fórmula 1. Eles tentam inventar uma regra que possa beneficiar o show e só beneficiam os grandes times. Um dos diretores da Fórmula 1, Ross Brown, que já foi chefe de equipe da Brown GP lá em 2009, também já foi chefe de equipe da Ferrari e ele é um grande projetista, acaba que agora, como diretor da Fórmula 1, ele já disse: essa regra provavelmente será sim revertida, já que teve um efeito contrário ao que eles desejavam para a categoria. A intenção era deixar tudo mais igual, porque imagina, se a equipe passar para o Q3, ela vai ter que largar com o pneu do Q2. Então, aparentemente, quando a gente pensa nessa situação específica, parece que as equipes seriam prejudicadas, vamos dizer assim, o que deixaria as equipes que largassem na frente um pouco mais iguais do que as equipes que largassem de trás do grid. Mas não foi isso que aconteceu, foi o efeito contrário, já que as equipes da frente, além de terem a possibilidade de utilizar compostos tão duros ou tão bons estrategicamente quanto os de trás, ainda tem a possibilidade de largar mais à frente do grid. Efeito rebote total na Fórmula 1. Uma das coisas ruins sobre o pneu de corrida do Q2 é que ele dá àqueles que são realmente rápidos ainda mais uma vantagem, porque eles podem escolher facilmente o pneu que quiserem para o Q2. Ao passo que aqueles que estão desesperados para chegar à qualificação final precisam rodar com pneus macios. Então teve um efeito ligeiramente contrário, eu diria. Não acho que removê-lo seria um grande problema. É certamente algo que olhamos para o futuro, se aquele pneu de corrida do Q2 ainda é algo que no geral é melhor ou pior para a corrida. A Pirelli está até desenvolvendo alguns pneus diferenciados. A intenção é fazer pneus mais resistentes e menos sensíveis ao calor, que é um dos grandes problemas dentro da Fórmula 1 e que causa tanto desgaste, principalmente aos pneus macios. Muito provavelmente isso facilitaria, inclusive, a vida das equipes um pouco menores dentro da Fórmula 1. Já que com os pneus mais macios elas poderiam fazer esse Q2 ali com esse tipo de pneu. Mas é claro que isso precisa de desenvolvimento ainda. No ano que vem, até que vai mudar um pouco mais os pneus de uma forma geral. Os pneus serão de 18 polegadas e já terão algumas características um pouco menos sensíveis à temperatura e um pouco mais resistentes de uma forma geral. Mas ainda assim não vai ser um tempo razoável para avaliá-los de uma forma geral e entender se essa forma de qualificação pode continuar aí para os próximos anos. Isso é algo que deverá ser analisado em 2022 e talvez será extinto já nos próximos anos da Fórmula 1, já que, pelo menos na minha opinião, eu acredito que isso não vai mudar muito até que essa regra seja extinta em si. Mas o que você acha sobre isso? Você acha que essa regra deveria acabar também? Ou você acha que poderia ter uma manutenção e ter alguma outra forma de julgar ali esses pilotos que conseguem voltas mais rápidas e fazer com que eles sejam um pouquinho mais lentos na corrida com relação ao que eles seriam se tivessem todos os benefícios? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Quais formas a Fórmula 1 pode utilizar para igualar um pouco mais os pilotos da frente do grid com os de trás? Na minha opinião, é bem ruim utilizar de formas aí, assim, tipo externas, para conseguir igualar os pilotos da frente do grid com os pilotos de trás do grid. Para mim isso é triste, porque o ideal mesmo seria
que todas as equipes de uma forma geral fossem mais iguais na Fórmula 1. Mas faz parte do DNA do esporte ter equipes diferentes, até porque o campeonato não é só de pilotos, também é o campeonato de construtores e tem uma bolada gigantesca para os pilotos que chegam à frente ali no campeonato de construtores, para as equipes mesmo que chegam à frente nesse campeonato. E ainda tem a questão do desenvolvimento dos carros, ou seja, quanto mais uma equipe desenvolve o seu carro, mais possibilidade de levar a equipe como campeã do campeonato de construtores e ainda por cima ela também ajuda a desenvolver tecnologias importantíssimas que também serão utilizadas fora da Fórmula 1, na nossa vida cotidiana de uma forma geral. Diversas tecnologias foram desenvolvidas através da Fórmula 1 por conta desse modelo. Então, para mim, isso é fora de cogitação diminuir ali ou tentar sanar o desenvolvimento das equipes da Fórmula 1. Então, por conta disso, o que eu penso é que a Fórmula 1 poderia utilizar de algumas outras estratégias que outras categorias aí ao redor do mundo têm mesmo. Algumas categorias acabam colocando um lastro a mais ali para os pilotos que conseguem vencer diversas corridas consecutivamente. Isso já iria fazer com que essas equipes acabassem ficando um pouquinho mais lentas, tanto na qualificação quanto no próximo GP. Isso já é uma possibilidade. Em algumas categorias isso já acontece de uma forma geral. Mas na minha opinião, na qualificação mesmo, o que seria interessante em si seria voltar ao modelo anterior, realmente tentar voltar a esse modelo anterior, e acaba que, cara, quem ficar ali entre os 10 primeiros tem que ter alguma penalização, entre aspas, talvez ele teria mesmo que utilizar um lastro ali de 1 kg, 2 a mais, para conseguir se igualar um pouquinho mais ao grid de trás. Essa seria uma boa estratégia, pelo menos na minha opinião, e funciona bastante em outras categorias que não é aplicada exatamente dessa forma, mas eu acredito que poderia funcionar. Outra possibilidade seria, claro, criar pneus um pouco mais resistentes, os pneus mais macios, por exemplo, que aí as equipes lá de trás do grid, tentando chegar no Q3, poderiam utilizar esse tipo de pneu e não seriam tanto prejudicadas ali para a corrida em si estrategicamente. Talvez as equipes de ponta também utilizariam o mesmo jogo de pneu, ou seja, não teria problemas com relação a isso. Mas aí volta basicamente ao modelo anterior de qualificação. Então essa é a minha opinião, mais ou menos aí o que eu penso que pode acontecer e que eu acredito que poderia mesmo ser alterado nas qualificações para deixar os carros um pouquinho mais iguais. Mas enfim, você gostou desse vídeo? Então não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal, cara. Quando você se inscreve, o YouTube vai te mostrar quando eu postar vídeo novo. E se você ativar o sininho para todas as notificações, aí o YouTube te manda uma notificação toda vez que sair vídeo novo da Hora do Piloto. E é assunto de qualidade, é vídeo de qualidade que eu me esforço aqui, realmente do meu suor, para trazer para você. Vídeo muito bom mesmo, então não deixe de se inscrever e também deixar o seu like se você ainda não deixou a sua curtida nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e manda para mais gente ainda. E mais gente conhece meu trabalho e, claro, conhece mais sobre automobilismo. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.